Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje eu trago como tema para você um tema muito interessante, muito importante inclusive sob o ponto de vista da saúde pública. É um tema que me desperta muita curiosidade, eu gosto muito desse tema, já estudo há alguns anos, que diz respeito ao exercício físico e hipertensão arterial. Antes de eu prosseguir e começar a falar sobre esse assunto, eu preciso que você de antemão entenda o seguinte raciocínio. Quando nós falamos em exercício e hipertensão, o exercício ele atua em dois contextos. No contexto da prevenção e no contexto do tratamento. No contexto da prevenção, eu não tenho hipertensão arterial e quando eu me engajo em exercício físico, principalmente por um tempo prolongado, esse exercício ele diminui a chance de eu ter hipertensão arterial, de eu desenvolver hipertensão arterial. No contexto do tratamento, eu já tenho hipertensão arterial instalada e quando eu me engajo em exercício físico, esse exercício ajuda no tratamento, ajuda a melhorar o meu controle pressórico. Existem vários mecanismos envolvidos e eu vou explicar mais lá na frente. Só que aqui, veja que eu estou falando em exercício, aqui eu não vou falar em todos os tipos de exercício, aqui eu vou falar num tipo específico de exercício, que é no caso o treinamento de força ou treinamento resistido, que é popularmente conhecido como musculação. Então, o tema que eu vou trazer para a gente hoje é musculação e hipertensão arterial. Só que eu não vou falar de tudo da musculação, porque é muita coisa. Aqui eu vou falar de duas variáveis importantes do treinamento da musculação, que é a carga e o intervalo entre séries. E a pergunta principal que eu vou responder aqui é: qual a melhor carga para um hipertenso treinar, por exemplo? É melhor treinar com cargas leves, com cargas mais moderadas ou com cargas altas? E em relação ao tempo de intervalo entre as séries, é melhor o hipertenso treinar com intervalos mais curtos, intervalos mais intermediários, que ficam ali entre 1 minuto, 1 minuto e meio, ou intervalos mais prolongados, tipo 2 minutos para cima? Qual a melhor configuração de treinamento da musculação para o hipertenso quando nós falamos em carga e intervalo entre as séries? E eu queria deixar bem claro também que as informações que eu vou passar aqui, elas não se encerram aqui, ou seja, não tome essas informações como verdades definitivas, e que o hipertenso só pode treinar dessa maneira. É claro que eu vou mostrar um estudo científico aqui para respaldar a minha fala, mas as informações que eu trago aqui, elas não se encerram aqui. Existem outros estudos, inclusive, mostrando resultados diferentes do estudo que eu vou apresentar aqui para vocês. O que eu vou mostrar aqui são possibilidades de se trabalhar com hipertenso. É uma possibilidade de se trabalhar com hipertenso, mas existem várias. Ok? Tudo bem? Então vamos prosseguir. Bem, antes da gente fazer essa interação entre hipertensão arterial e exercício, vamos entender o que é hipertensão. Para a gente entender o que é hipertensão, a gente precisa entender o que é pressão arterial. Eu deveria ter feito um slide falando sobre isso, mas não tem problema não. Eu explico aqui rapidamente o que é pressão, para depois a gente entender o que é hipertensão e a gente fazer essa relação entre hipertensão e exercício. Bem, você tem uma artéria aqui, né? Dentro da artéria você tem a circulação de sangue. O que seria pressão arterial? Esse sangue que está circulando dentro das artérias, ele exerce uma pressão contra a parede dessas artérias. E essa pressão que o sangue exerce contra a parede dessas artérias é chamada de pressão arterial. Certo? Isso é pressão arterial. É a força exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Só que, quando essa pressão está com níveis mais aumentados, nós denominamos isso de hipertensão. Hiper porque é muito, tensão, força, arterial porque está acontecendo dentro de uma artéria. Então, hipertensão arterial é uma força maior do que o normal, uma força que o sangue está exercendo contra a parede das artérias maior do que o normal. E essa hipertensão, ou seja, essa força maior do que o normal a longo prazo, essa força que o sangue exerce num nível maior do que o normal contra a parede das artérias a longo prazo, causa uma série de prejuízos a nível cardiovascular e de outros órgãos também, os órgãos principalmente que participam no controle da pressão arterial. Então, se você tem hipertensão arterial e não está tratando direito, ou simplesmente não está tratando, você vai ter a longo prazo lesões arteriais, né? Lesões cardíacas,
você vai ter, por exemplo, hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é uma hipertrofia patológica, né? Os teus rins vão sofrer com isso. Enfim, as chances de eventos cardiovasculares como infartos, derrames, trombose aumentam significativamente. Enfim, então a hipertensão ela deve ser tratada adequadamente. Mas vamos lá. Eu falei que pressão arterial é a pressão que o sangue exerce contra a parede das artérias. E hipertensão é uma pressão excessiva que o sangue exerce contra a parede das artérias. E qual o valor dessa pressão excessiva? Bem, quando a tua pressão arterial sistólica está acima de 140 mg por decilitro e a tua diastólica está acima de 90 mg por decilitro, nós dizemos que você é hipertenso, que você está com um quadro clínico de hipertensão arterial. Né? E veja, ela atinge aproximadamente 37% dos adultos no mundo. E esse dado que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um dado já relativamente antigo, porque eu peguei de um estudo que eu vou apresentar para vocês, que foi 2020, ou seja, quase 5 anos atrás. A gente está batendo na porta de 2025, então a gente já deve ter um pouquinho mais de 37%. Né? Até porque a maioria das mortes por doenças cardiovasculares se deve principalmente à hipertensão, complicações da hipertensão. Né? A hipertensão está mais do que 37% aí. E ela é um fator de risco para doenças cardiovasculares, morbidade e mortalidade. Vamos devagar. A hipertensão é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Que doenças cardiovasculares são essas? A hipertensão arterial já é uma doença cardiovascular, né? Mas existem outras doenças cardiovasculares. Vamos lá. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, ela também pode ser uma complicação da hipertensão arterial. Trombose, né? Eventos cardiovasculares como infartos e derrames, né? Morbidade é o número de casos de insuficiência cardíaca, de trombose, de infartos, derrames e, claro, mortalidade por todas essas doenças cardiovasculares. Entendeu? Então, a hipertensão arterial é um fator de risco importante para outras doenças cardiovasculares, para morbidade e mortalidade. Então, a hipertensão ela deve ser tratada adequadamente. É medicamento, se houver necessidade, e mudança de estilo de vida. Essa mudança de estilo de vida entra aí alimentação saudável, exercício físico, controle do sono, né? Ou seja, sono adequado, controle do estresse, dentre outros fatores que podem estar alterando a pressão arterial. Ok? Vamos para frente. Coloquei esse efeito aqui, nem precisou. Bem, eu tinha falado lá no comecinho que o exercício físico atua em dois contextos, né? Na prevenção e no tratamento. Eu vou repetir, só que trocando o nome exercício físico, eu vou botar treinamento resistido. Entenda por treinamento resistido, musculação. Musculação, treinamento resistido, atua em dois contextos. Quando nós falamos em hipertensão arterial, atua no contexto da prevenção e no contexto do tratamento. No contexto da prevenção, o indivíduo não tem hipertensão arterial, ele se envolve em treinamento de força, em musculação, e essa musculação a longo prazo diminui a chance desse indivíduo desenvolver hipertensão. E ela atua no tratamento. Ou seja, o indivíduo tem hipertensão, ele se engaja em treinamento de força, e esse treinamento de força ajuda ele a ter um controle pressórico melhor, ou seja, regular os níveis de pressão arterial. E eu vou mostrar mais lá na frente os mecanismos envolvidos nesse controle pressórico. Tá? Então entenda que a musculação é um remédio contra a hipertensão. A musculação é um remédio antihipertensivo, é uma forma de um remédio antihipertensivo. Só que nós temos dados controversos. O que é que significa? Que existem estudos mostrando que a musculação ela ajuda a controlar os valores pressóricos, ajuda a controlar a hipertensão. Existem estudos mostrando que não, a musculação ela não melhora em nada, não altera, nem melhora nem piora. E existem estudos, inclusive, mostrando o contrário, que a musculação até aumenta os níveis da pressão arterial. E nós temos esses dados contraditórios por quê? Basicamente devido às montagens dos estudos, aos métodos desses estudos. Diferentes formas de montagem do estudo podem induzir a resultados diferentes.
Só para você entender, eu vou dar exemplos aqui bem simples. Um estudo com mais de 100 pessoas pode dar um resultado diferente de um estudo que é feito só com 20 pessoas. Entendeu? O poder estatístico do estudo com 100 pessoas é maior do que o estudo com 20 pessoas. E os resultados podem ser diferentes. Um tempo de intervenção mais prolongado, um estudo com um tempo de intervenção mais prolongado, tipo 6 meses, 1 ano, 2 anos ou mais, é mais confiável do que um estudo, por exemplo, de curto prazo, que usou 3 meses, que usou 2 meses, 1 mês e meio, entende? Um determinado tratamento estatístico pode apontar os resultados para um lado e um outro tratamento estatístico pode apontar os resultados para um outro lado. Então, dependendo da forma de montagem desses estudos, o protocolo de treinamento pode apontar um resultado, um outro protocolo de treinamento pode apontar outro resultado. Os indivíduos que são colocados nesse estudo, uma coisa é você fazer um estudo com hipertensos, outra coisa é você fazer um estudo com normotensos, ou seja, pessoas que têm os níveis de pressão arterial normal, os resultados podem ser diferentes e geralmente são diferentes. Então, esses resultados controversos acontecem por isso, por causa desses fatores que muitas vezes são diferentes. As metodologias dos estudos que são diferentes, muitas vezes apontam para resultados contraditórios. Mas sim, claro, exercício físico, dependendo de como ele é feito e de uma série de outros fatores, pode ser um ponto importante, um fator importante no tratamento da hipertensão arterial. Tá, e por que a musculação é importante para tratar a hipertensão arterial? Como é que a musculação ajuda no tratamento da hipertensão arterial? Eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, 3 mecanismos. O primeiro é um mecanismo fisiológico, denominado de hipotensão pós-exercício. Deixa eu pegar o apontador aqui. O primeiro mecanismo é o mecanismo de hipotensão pós-exercício. Presta bem atenção para você entender. Vamos supor que o indivíduo chegue para treinar, ele é um indivíduo hipertenso, ele chega para treinar com aproximadamente 140 por 90 de pressão, popularmente conhecido por 14 por 9. Esse indivíduo começou a treinar e na medida que ele vai fazendo esforço físico, claro, a pressão arterial dele vai aumentando. Né? Isso é normal, isso é uma resposta fisiológica normal. É normal que você faça esforço físico e quanto maior a intensidade desse esforço, maior o aumento da pressão arterial. É normal que quando você faça esforço físico, sua pressão aumente. Só que quando você termina de treinar musculação, a tua pressão ela cai rapidamente para o valor de repouso. Ou seja, você chegou para treinar com 140 por 90, terminou de treinar, ela volta para 14 por 9, né? 140 por 90, mas depois de mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos, ela vai caindo para 130 por 90, depois 130 por 80, 120 por 80, muitas vezes, sei lá, 110 por 70, está conseguindo compreender a linha de raciocínio? Essa queda no valor da pressão arterial, essa queda no valor da pressão a um valor abaixo do valor pré-exercício é denominada de hipotensão pós-exercício. Ou seja, você chegou para treinar com 140 por 90, agora está em 110 por 70. E a hipotensão pós-exercício é um fenômeno muito importante para o tratamento da hipertensão, porque o somatório, eu vou falar uma coisa bem complexa, depois eu vou simplificar aqui, né? Porque o somatório de várias hipotensões pós-exercício agudas determina uma hipotensão crônica. Ficou muito complicado? Então vamos simplificar. É assim, ó. Vamos supor que você treine dia de segunda, quarta, sexta e sábado, 4 dias por semana. Então você induzir uma hipotensão na segunda, você induzir uma hipotensão na quarta, uma hipotensão na sexta, uma hipotensão no sábado. Eu vou dar um exemplo bem grotesco para você entender. Não é com essa velocidade com que eu vou falar, mas é só para você entender o raciocínio. Essa modificação ela acontece mais lentamente, mas eu vou falar numa velocidade maior, uma modificação numa velocidade maior, só para você entender. Digamos que você induzir uma hipotensão pós-exercício na segunda.
Então, quando a pressão voltou ao normal, treinou, aumentou a pressão, terminou o treino, a pressão caiu, induziu hipotensão pós-exercício. Quando ela voltar ao valor que estava antes, ela não volta para 140 por 90, como estava antes do exercício. Pode ser que ela volte para, sei lá, 140 por 80, entendeu? Isso na segunda. Quando for na quarta, que tu vai para a tua segunda sessão, e você fizer toda a sessão de exercício, induzir hipotensão pós-exercício, quando ela voltar ao valor normal, pode ser que ela não volte mais para 140 por 80, pode ser que ela volte para 130 por 80. Quando tu fizer isso na sexta de novo, outra hipotensão pós-exercício, pode ser que ela fique com 130 por 80, 130 por 90. No sábado, quando ela voltar ao normal, depois da hipotensão pós-exercício, pode ser que ela volte para 120 por 80. Ou seja, o somatório de várias hipotensões pós-exercício agudas determina uma hipotensão pós-exercício crônica. Toda vez que você faz uma hipotensão pós-exercício aguda, uma na segunda, uma na quarta, uma na sexta, uma no sábado, com o tempo a tua pressão vai ficando mais controlada. É por isso que muitos médicos, muitas vezes, diminuem a dose do medicamento. Porque o medicamento junto com o exercício já consegue dar conta. Aquela dose menor de medicamento junto com o exercício já consegue dar conta de controlar os valores pressóricos. Conseguiu compreender? Então, hipotensão pós-exercício é um fenômeno extremamente importante para o controle da pressão arterial, da hipertensão arterial. Tá, mas espera aí, e por que acontece a hipotensão pós-exercício? Tem 3 mecanismos, basicamente. O primeiro é que quando você faz exercício físico, você induz a liberação de um gás pelas tuas artérias denominado óxido nítrico. Funciona assim. Quando tu está fazendo contrações musculares, os teus músculos, eles contraem. Quando eles se contraem, eles apertam um pouquinho as artérias, de forma que a parede interna das artérias, elas entram em contato uma com a outra e aquilo faz uma força de cisalhamento, que é um ponto importante para a liberação de óxido nítrico. Além disso, quando você está fazendo exercício, no caso da musculação, o teu fluxo sanguíneo aumenta. E esse sangue circulando numa maior velocidade exerce uma força de cisalhamento maior contra a parede das artérias, fazendo com que haja também maior liberação de óxido nítrico. Ora, o óxido nítrico ele é um gás vasodilatador, ou seja, ele aumenta um pouco o diâmetro das artérias. Como tuas artérias dilataram mais, o fluxo sanguíneo ele é facilitado, porque você diminuiu a resistência vascular periférica, que é o segundo mecanismo. Entendeu? Ou seja, a resistência vascular periférica é a dificuldade com que o sangue flui pelas artérias. Como a artéria se dilatou, o sangue flui mais facilmente, ou seja, você diminuiu a resistência vascular periférica. Como o sangue passa mais facilmente, o coração precisa se contrair com menos força para impulsionar o sangue para todas as partes do corpo. Como o coração se contrai com menos força, a pressão arterial é menor. Ele exerce menos pressão. Então, tua pressão vai ficando mais regulada. Os níveis pressóricos vão ficando mais regulados. Então, entenda que tem 2 mecanismos agora. Liberação de óxido nítrico e diminuição da resistência vascular periférica. Essa diminuição da resistência vascular periférica aconteceu por quê? Por causa da liberação do óxido nítrico. E tem outro fator, que é um fator bem importante, que diz respeito à diminuição da atividade do sistema nervoso simpático e aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático. Para simplificar a história, acontece assim. O sistema nervoso simpático, ele é acionado em situações de estresse, por exemplo. Quando ele é acionado, ele aumenta a tua frequência cardíaca, tua pressão arterial. Já o sistema nervoso parasimpático, ele é aquele tipo de sistema nervoso que é acionado principalmente quando você está relaxado, tranquilo. E quando ele é mais acionado, tua frequência cardíaca diminui, tua pressão arterial diminui. Quando você faz exercício físico, quando você termina uma sessão de exercício físico, e quando você faz várias sessões de exercício físico a longo prazo,
O teu sistema nervoso simpático diminui a atividade. Você diminui a atividade do sistema nervoso simpático e aumenta um pouco a atividade do sistema nervoso parasimpático. Com isso, a pressão arterial fica mais controlada. Então, tem 3 mecanismos aí que explicam a hipotensão pós-exercício, ou seja, a queda nos valores da pressão arterial após uma sessão de exercício físico. Liberação de óxido nítrico, que é um gás vasodilatador, diminuição da resistência vascular periférica, que é a dificuldade com que o sangue flui dentro das artérias, e essa diminuição da resistência vascular periférica aconteceu devido à vasodilatação causada pelo óxido nítrico. Como você tem redução da resistência vascular periférica, o sangue flui mais facilmente dentro das artérias e o coração precisa exercer menos força para impulsionar o sangue para todas as partes do corpo. Exercendo menos força, se contraindo com menos força, a pressão reduz. E aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático e diminuição do sistema nervoso simpático. Beleza? Esses 3 mecanismos explicam a hipotensão pós-exercício. Um outro ponto que só os exercícios de força conseguem te dar é o aumento da força muscular. O aumento da força muscular reduz a mortalidade em pessoas que têm doenças cardiovasculares, inclusive a hipertensão arterial. Hipertensos mais fortes, grave isso, hipertensos mais fortes têm menos chance de morrer devido a complicações por causa da hipertensão arterial. E tem um outro ponto importante aí também, né, que o aumento da força muscular causa para o hipertenso. Quando o hipertenso ele vai fazer atividades da vida diária, tipo subir escadas, erguer um determinado objeto que tem um certo peso e deslocar esse objeto por uma certa distância, se esse indivíduo é um indivíduo fraco, ou seja, um indivíduo que não se envolve em treinos de força, você concorda comigo que o estresse cardiovascular para esse indivíduo fazer essa atividade é maior? Ou seja, a frequência cardíaca sobe mais, pressão arterial sobe mais. E quando você coloca um indivíduo hipertenso numa situação de um maior estresse cardiovascular, isso não é seguro sob o ponto de vista cardiovascular. Ao contrário, se esse indivíduo tem mais força muscular porque ele se envolve em treinos de força, quando ele vai subir uma escada, um lance de escada, quando ele vai erguer um determinado objeto com peso significativo e deslocar esse objeto, ou seja, quando ele vai fazer atividades da vida diária, o estresse cardiovascular dele é menor. Por quê? Porque ele tem mais força muscular. Ele precisa demandar menos esforço para exercer aquela atividade. Como ele tem mais força e ele precisa fazer menos esforço para exercer aquela atividade, o estresse cardiovascular dele é menor, ou seja, a elevação da frequência cardíaca é menor, a elevação da pressão arterial é menor, a elevação do duplo produto é menor. O duplo produto é basicamente a multiplicação da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. O duplo produto é um indicador de estresse cardiovascular, é um indicador de consumo de oxigênio pelo miocárdio. Quanto maior o duplo produto, maior o estresse cardiovascular. Quanto menor o duplo produto, menor o estresse cardiovascular. Então, esse indivíduo faz essas atividades, quando ele é mais forte, com menor estresse cardiovascular. Ou seja, e isso é interessante para indivíduos hipertensos, porque você não coloca esse indivíduo numa faixa de insegurança cardiovascular. Porque imagine um indivíduo hipertenso com baixíssima força muscular, precisando exercer uma atividade da vida diária onde ele demanda um certo esforço. O esforço pode ser tão grande a ponto de fazer com que esse indivíduo tenha um evento cardiovascular. Então, aumentar a força desse indivíduo é extremamente importante. Indivíduos hipertensos precisam aumentar a sua força muscular. Você vai aumentar a sua força muscular fazendo o quê? Musculação. E um outro ponto que também é importante, está em terceiro lugar, mas não é porque ele é menos importante, ele é tão importante quanto os outros, é a melhora das comorbidades. Geralmente o indivíduo hipertenso, ele está acima do peso, ele está com gordura abdominal, né, localizada, ele tem dislipidemias, ou seja, colesterol LDL mais aumentado, HDL mais reduzido, os triglicerídeos mais aumentados, ele tem resistência à insulina, muitas vezes diabetes do tipo 2, eles têm comorbidades. E a musculação, ela melhora essas comorbidades. Ou seja, a musculação também vai ajudar você a reduzir o peso corporal, reduzir, no caso, a gordura corporal, principalmente a gordura do abdômen. Vai ajudar a regular o colesterol. O colesterol ruim vai reduzir, o colesterol bom vai aumentar, os triglicerídeos vão reduzir. Vai ajudar você a melhorar o quadro de resistência à insulina. Tua sensibilidade à insulina vai aumentar. Se você for diabético, o teu quadro de diabetes vai melhorar, ou seja, você vai ter um controle glicêmico mais efetivo, ou seja, você vai melhorar as comorbidades. E isso é importante também para tratar o quadro geral da hipertensão arterial. Então, se você quer 3 justificativas
muito plausíveis do porquê indivíduos hipertensos precisam fazer musculação é porque a musculação vai induzir hipotensão pós-exercício, ou seja, quedas na pressão arterial após a sessão de exercício, e com o tempo, a longo prazo, a tua pressão vai ficando mais regulada. A musculação vai te dar mais força muscular, isso é importante para fazer atividades da vida diária, demandando menos esforço e, consequentemente, menos estresse cardiovascular, e vai melhorar outras comorbidades que vêm acompanhadas aí da hipertensão. Beleza? Ok? Vamos lá, prosseguindo. Então, nós já sabemos que o hipertenso precisa fazer musculação. Como é que tem que ser essa musculação? Como é que tem que ser a prescrição de treinamento e musculação para o indivíduo hipertenso? Aqui eu estou dando apenas recomendações. Essas recomendações são feitas principalmente pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, se não me engano pela American Heart Association também, que é a Associação Americana do Coração. Mas entenda que uma recomendação é uma recomendação e não é uma regra engessada que o treino de musculação só pode ser feito desse jeito. Se for feito de outro jeito é porque está errado. Isso é uma recomendação. Uma recomendação, ela serve para te dar um norte de como é que eu devo treinar mais ou menos. Então vamos lá. As recomendações, elas mostram que você deve treinar com a intensidade moderada, que oscila ali com uma carga entre 40% a 60% do RM, que é uma carga de leve para moderada. Número de repetições, 10 a 15 repetições. Longos tempos de intervalo entre as séries maior do que 60 segundos, exatamente para promover um estresse cardiovascular menor. E 1 a 3 séries por exercício. Isso não significa que eu não possa treinar com cargas mais altas, isso não significa que eu não possa treinar com menos repetições, isso não significa que eu não possa treinar com intervalos mais curtos, isso não significa que eu não possa fazer mais séries por exercício. Entende? É apenas uma recomendação para eu poder ter um norte de para onde eu vou. Beleza? Então, uma informação importante que você precisa saber é que o hipertenso ele tem maior risco de desenvolver aneurismas. O que são aneurismas? Aneurismas, olha só essa figurinha aqui. Ó. Aneurismas, essa bolinha aqui. Esse aneurisma ele pode se desenvolver no cérebro ou no coração. Faz de conta que aqui eu tenho uma artéria e de repente começa a se formar uma bolinha aqui nessa artéria. Ela começa a se dilatar num ponto específico. Só que quando ela se dilata, as paredes dessa artéria, dessa parte da artéria, ela fica mais sensível, ela fica mais fininha. De forma que elevações mais abruptas na pressão arterial, elevações grandes e abruptas na pressão arterial, podem romper esse aneurisma. Se esse aneurisma se romper no teu cérebro, você tem um AVC hemorrágico, o indivíduo morre na sua frente. Se esse aneurisma se romper no coração, você tem um infarto fulminante. O indivíduo morre na tua frente. Então, aumentos abruptos e exacerbados na pressão arterial aumentam as chances de ruptura desses aneurismas. E o que é que pode causar aumentos abruptos e exacerbados na pressão arterial? O treinamento resistido, mas não é todo tipo de treinamento resistido que faz isso. Não é todo tipo de treinamento resistido. São determinados protocolos que fazem isso. Por exemplo, protocolos que utilizam cargas altas, muito altas, tipo 80% de RM, causam menores elevações da pressão arterial, mas causam elevações mais abruptas. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Vamos comparar dois protocolos de treinamento aqui. Um protocolo de 15 repetições com menos carga e um protocolo de apenas 8 repetições, só com mais carga, tipo 80% do RM. Desses dois protocolos, o protocolo de 15 repetições com menos carga, tipo 50% RM, 60% RM, vai levar mais a pressão arterial do que o protocolo com mais carga. Só que aquele protocolo com mais carga, com carga mais alta, vai elevar mais rapidamente a pressão arterial. E esse é o problema. A questão não é quanto a tua pressão vai se elevar, mas o quão ela vai se elevar, o quão rápido ela vai se elevar. Se ela se eleva pouco, mas ela se eleva muito, muito rápido, se ela se eleva pouco, mas ela se eleva muito rápido, ou seja, se ela se eleva abruptamente, isso pode romper aneurismas,
caso você seja um hipertenso que tenha aneurismas. Compreendeu? Portanto, não é muito legal você trabalhar com hipertensos com cargas altas, a não ser que esse hipertenso esteja muito bem tratado com medicamento e ele não tenha aneurismas. Se esse indivíduo hipertenso ele tem aneurismas no cérebro, no coração, é importante você treinar ele com cargas mais baixas. E principalmente não fazer com que esse hipertenso leve os exercícios à falha concêntrica, porque ele vai demandar muito esforço, ele vai realizar manobra de Valsalva, ou seja, travamento na glote para poder fazer a força. A manobra de Valsalva vai elevar abruptamente a pressão intratorácica, que vai elevar abruptamente a pressão arterial. Se ele tiver um aneurisma, ele rompe esse aneurisma. Se ele não tiver, não tem problema, tá? Se ele não tiver aneurisma, pode treinar ele com carga alta. Então, é por isso que é importante a anamnese nos alunos de musculação e de personal trainer também. Se o senhor tem algum aneurisma, algum problema cardiovascular, eu tenho um aluno que tem um aneurisma no coração. Então, eu já sei como trabalhar com esse aluno. Ele não pode treinar com cargas muito altas, ele não pode realizar falha concêntrica, nem chegar tão perto da fadiga, enfim, para não aumentar a chance de ruptura desse aneurisma. Só que, no entanto, quando a gente fala dessa questão de aneurisma, ruptura de aneurisma, através do treinamento de força, esses casos são muito raros. Você não vê todo dia, toda semana, todo mês, um caso de ruptura de aneurisma. Isso é muito raro. Isso é muito raro. Agora, é importante você saber do seu aluno se ele tem aneurisma. Entendeu? Se ele tem, você já sabe um direcionamento de como trabalhar com ele. Menos carga, evitar falha concêntrica, evitar chegar perto da fadiga, tá? São raros, mas pode acontecer. São raros, mas pode acontecer. Né? Então você tem que manipular as variáveis de treinamento de uma maneira adequada para que aquele indivíduo hipertenso tenha as melhores respostas de treinamento. E as melhores respostas que eu estou falando aqui não é só controle pressórico, não. Muitas vezes esse indivíduo que aumenta a força, esse indivíduo que aumenta a massa muscular, que é um melhor controle glicêmico, né? Quer reduzir gordura corporal, então você tem que manipular da melhor forma adequada para aquele indivíduo ter as melhores respostas. E para isso você tem que manipular carga, repetições, intervalo entre séries, falha concêntrica, velocidade de execução. Então, como é que tem que treinar com o indivíduo hipertenso? Mais carga ou menos carga? Mais repetições, menos repetições? Intervalos mais longos, intervalos mais curtos, intervalos mais intermediários? Falha concêntrica? Falha concêntrica, para um hipertenso, realizar falha concêntrica é um pecado. E se esse cara tiver aneurisma, é você querer que ele chegue a óbito. Tá? Velocidade de execução é melhor de treinar mais lento ou mais rápido? Né? Quando essas variáveis são manipuladas da forma adequada, você tem as melhores respostas para aquele indivíduo. Principalmente as melhores respostas no quesito de controle pressórico. Tá? O que a gente vai ver aqui, basicamente, é a manipulação da carga e dos intervalos entre as séries. Vamos lá? Bem, um estudo do grupo do Paulo foi publicado em 2019, inclusive o estudo que eu vou mostrar para vocês aqui, apresentar para vocês aqui, também foi publicado pelo Paulo, pelo professor Paulo. Ele fez 3 protocolos de treinamento, ele submeteu hipertensa a 3 protocolos de treinamento. Um deles consiste em fazer 3 séries de 15 repetições com 88 segundos, 1 minuto e meio de intervalo. Protocolo mais normal, né? É típico de hipertenso, né? O outro protocolo consiste em fazer 9 séries de 5 repetições com 22 segundos, 20 segundos de intervalo. Ah, e outra coisa, com a mesma carga, tá? Mesma carga de treinamento, tá? E o outro protocolo, 45 séries de apenas uma repetição com 4 segundos de intervalo. E vamos lá, vamos ser sinceros, né? Não é um protocolo muito usual em academias, né? Eu nunca vi particularmente, né? Bem, ele submeteu hipertensa a esses protocolos e ele verificou que o protocolo de 3 séries de 15 repetições com 1 minuto e meio de intervalo promoveu maiores picos de pressão arterial durante sua execução, enquanto o protocolo de 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo causou menores elevações na pressão arterial
além de menor percepção de esforço, porque era com a mesma carga, né? E menor acúmulo de lactato. Claro, foi a mesma carga. Ora, se eu pego uma carga X, deixa passar esse carro de som que está passando aqui, que hoje é 24 de dezembro, né? Aí o pessoal está fazendo propaganda de tudo. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas o segurança deixa eu parar para o som do carro de som não se sobressair em relação à minha voz. Se você pega um protocolo com a carga X, para aquele protocolo você faz 3 séries de 15 com 1 minuto e meio de intervalo, e um outro protocolo com a mesma carga, 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo, esse protocolo aqui vai ser menos estressante. Se ele é menos estressante, sob o ponto de vista cardiovascular, inclusive metabólico, é claro que minha pressão vai se elevar menos, a percepção de esforço vai ser menor, porque é mais fácil fazer esse protocolo, e o acúmulo de lactato vai ser menor, ou seja, o estresse metabólico foi menor. Logo, o professor Paulo mostrou que esse protocolo, sob o ponto de vista cardiovascular para hipertensos, foi mais seguro do que esse protocolo aqui. Entendeu? E significa que hipertenso não pode treinar assim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é só uma sugestão, pessoal. Entende? Isso é só uma sugestão. Tá? Em termos de segurança cardiovascular, esse aqui foi mais seguro do que esse. Tá? Só que nós temos um outro problema, uma particularidade dos hipertensos. A resposta ao exercício, a resposta do hipertenso ao exercício, ela é diferente de uma pessoa normotensa. Por quê? Porque se tu pegar um normotenso e um hipertenso e colocar para fazer o mesmo protocolo de treinamento, se você pegar um hipertenso e um normotenso, ambos treinados, já com experiência em treinamento, e colocar para fazer o mesmo protocolo de treinamento, esses indivíduos têm a mesma força muscular, o mesmo nível de condicionamento, se você for colocar para fazer o mesmo protocolo de treinamento, o que é que vai acontecer? A pressão arterial vai se elevar mais no hipertenso e ela vai demorar a voltar mais para os níveis de repouso. Ou seja, o hipertenso ele tem maior aumento da pressão arterial e uma baixa recuperação durante os intervalos. Ou seja, a pressão arterial demora mais a voltar ao normal, quando comparado com o normotenso. Tá? Saiba disso, porque isso também influencia na hora da prescrição. Você precisa saber que aquele protocolo que você vai prescrever para o hipertenso, o normotenso tem elevação X da pressão. E depois do protocolo, a pressão volta para o normal. Esse mesmo protocolo, no hipertenso, ele vai ter maior elevação da pressão arterial e a pressão vai demorar mais a voltar ao normal. Tá? Bem, o estudo que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, esse aqui, ó. Ele foi publicado na Frontiers in Physiology, foi um estudo original, publicado em junho de 2020, 4 anos atrás, quase 5 anos atrás, né? A partir de semana que vem, né? Próximo mês, eu não vou mais mostrar estudos de 4, 5 anos atrás, eu já vou mostrar estudos mais recentes. Esse estudo realmente foi publicado pelo professor Paulo, Anderson Caetano Paulo, e ele é intitulado o seguinte: aumentos na pressão arterial em indivíduos hipertensos durante os protocolos de treinamento existido com a relação trabalho e tempo de intervalo entre as séries equalizado. Deixa eu mostrar para vocês como é que esse estudo foi feito. Esse estudo foi publicado aqui pelo professor Anderson Caetano Paulo, pela Cláudia Moraes Forjaz, né? Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz, grande pesquisadora na área de exercício e hipertensão arterial, Valmor Trícoli, grande pesquisador na área de treinamento de força. Vamos lá. Foi que ele pegou, o professor Paulo pegou 12 participantes, e aqui eu já quero fazer um parêntese. 12 participantes, poucos indivíduos. Tá? O que é que isso significa? O poder estatístico desse estudo é menor. Tá? É diferente de um estudo que eu venho aqui com 100 pessoas. Entendeu? 12 participantes, um estudo pequeno. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso tudo. E aí ele colocou esses 12 participantes para fazerem 2 protocolos. Um protocolo eram 3 séries de 15 repetições, com 1 minuto e meio de intervalo, e o outro protocolo 9 séries de 5 repetições, com 20 segundos de intervalo. Mesmo estudo que eu mostrei a vocês, que foi publicado em 2019. Ele reproduziu. Ele só tirou daí aquele protocolo de 45 séries de uma repetição, com 4 segundos de intervalo. Ele tirou esse protocolo. Aquele protocolo ele não era real. Não se faz isso em academias. Isso aqui é mais realístico, né?
O que foi que o professor Paulo verificou? O que foi que essa equipe de pesquisadores brasileiros verificou? Ele comparou as respostas da pressão arterial, frequência cardíaca e duplo produto. Eu já expliquei o que é duplo produto lá no comecinho, né? Em 2 exercícios: extensão de joelhos na cadeira extensora e rosca direta, tá? Vamos lá. Aqui em preto, nessas torrezinhas pretas, eu tenho o protocolo de 3 séries de 15 repetições com 1 minuto e meio de intervalo. E nessas torrezinhas brancas, eu tenho o protocolo de 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo. Aqui eu tenho os dados da pressão arterial sistólica. Observe que, deixa eu ver aqui, cadê? Eles fizeram, deixa eu só raciocinar aqui, tá? Para eu não falar nenhuma informação errada para vocês. Eles fizeram 45 repetições no total, né? Aqui foi a resposta de 1 até 15 repetições. Aqui foi de 16 a 30 repetições. E aqui de 31 repetições até 45. Porque foram 3 séries, né? Foram 3 séries. E aqui os protocolos de 9 séries de 5 repetições. Aqui eles analisaram os dados de 1 até 15 repetições, de 16 até 30 repetições, de 31 até 45 repetições. Então, o que é que você observa aqui? Que o protocolo de 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo causou menores elevações da pressão arterial sistólica quando comparado com o protocolo de 3 séries de 15 repetições com 1 minuto e meio de intervalo entre as séries. Logo, o protocolo de 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo foi menos estressante sob o ponto de vista cardiovascular e levou menos a pressão arterial sistólica. A mesma coisa nós podemos dizer em relação à frequência cardíaca e duplo produto. Isso analisando o exercício de cadeira extensora. Quando a gente vai analisar o exercício de flexão de cotovelo, ou seja, rosca direta, os resultados são parecidos. Então, baseado nos dados de cadeira extensora, fazer 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo foi menos estressante, sob o ponto de vista cardiovascular, do que fazer 3 séries de 15 repetições com 1 minuto e meio de intervalo. Compreende? E outra, foi a mesma carga, tá? Foi usando a mesma carga. Dá uma olhadinha aqui. Aqui nós temos os dados de percepção subjetiva de esforço e aqui de lactato. Olha aqui na cadeira extensora, olha só. Veja que a percepção subjetiva de esforço para 3 séries de 15 repetições foi sempre um pouco maior do que o protocolo de 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo. Fazer 3 séries de 15 foi mais estressante, foi percebido como mais difícil, né? Quando comparado com outro protocolo, 9 séries de 5 repetições. Isso para cadeira extensora. E para flexão de cotovelo, ou seja, rosca direta, não teve tanta diferença não. Não teve tanta diferença. Os resultados são bem parecidos. Para lactato, o que é que nós observamos? Para a cadeira extensora, não teve muita diferença. E para flexão de cotovelo, rosca direta, também não teve muita diferença não. Com exceção desse dado aqui, ó. Nas últimas repetições, ou melhor, nas últimas repetições não, 5 minutos depois, ó, cadê? 5 minutos depois, o protocolo de 3 séries de 15 causou maiores elevações do lactato sanguíneo, mas não teve muita diferença em relação a isso, causou um pouco mais de elevação, né? A maior diferença aqui foi aqui, para a cadeira extensora. Fazer 3 séries de 15 foi percebido como mais difícil do que fazer 9 séries de 5, tá? Agora vamos analisar os gráficos da flexão do cotovelo, da rosca direta. O que é que nós observamos aqui? Para a pressão arterial sistólica, não teve muita diferença não. Para a frequência cardíaca também não teve muita diferença. E para duplo produto não teve muita diferença. O que é que isso significa? Que o protocolo de 3 séries de 15 repetições com 1 minuto e meio de intervalo foi mais estressante do que o protocolo de 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo apenas para a cadeira extensora. Para a rosca direta não.
Entendeu? Ou seja, o mesmo protocolo foi estressante para um exercício, foi mais estressante para um exercício, causou maior estresse cardiovascular no exercício. No outro, não. Entendeu? Dois protocolos diferentes. Às vezes eu estou raciocinando, eu começo a me complicar no meu próprio raciocínio. Não sei se isso é TDAH. Dois protocolos, deixa eu ver se eu consigo organizar. Dois protocolos diferentes. Um causou maior estresse cardiovascular num exercício do que o outro. Mas num outro exercício não teve diferença. Tanto fez tu fazer 9 séries de 5 repetições ou 3 séries de 15 repetições. Entendeu? Por isso que não é errado você trabalhar com 3 séries de 15 repetições. Não é um protocolo errado. Depende qual exercício você vai fazer. Se for cadeira extensora, por exemplo, o que esse estudo mostrou aqui é que o estresse cardiovascular vai ser maior. Então, talvez, ao invés de realizar 3 séries de 15 repetições na cadeira extensora, mesmo que seja com 1 minuto e meio de intervalo, por que não realizar 9 séries de 5 repetições com 20 segundos para o hipertenso? Consigo compreender a linha de raciocínio? Então, esse estudo ele conclui o seguinte: em hipertensos medicados, é importante esse ponto aqui, tá? Quando você trabalha com hipertensos, é importante que esses hipertensos estejam medicados. Porque se tu recebe um hipertenso não medicado, a resposta da pressão arterial dele vai ser maior. No hipertenso medicado já é maior. Imagina o hipertenso não medicado. É maior ainda. Você está colocando muitas vezes esse indivíduo, dependendo de como você está treinando ele, numa faixa de insegurança cardiovascular. Então, conclusão, em hipertensos medicados, o treinamento resistido com 9 séries de 9 repetições, não, 9 séries de 5 repetições, tá? Eu errei nesse ponto aqui, tá? Isso aqui é 5 repetições. 9 séries de 5 repetições com 22 segundos de intervalo produziam um menor aumento nos picos cardiovasculares, no caso, pressão sistólica, frequência cardíaca do produto, para a cadeira extensora, quando comparado com o protocolo de 3 séries de 15 repetições com 88 segundos de intervalo. Para a cadeira extensora, para a rosca direta, nananina não. Ok? Então, eu espero ter contribuído. Eu espero que essas informações, de alguma forma, possam servir para você utilizar nos seus alunos ou para você implementar na sua própria vida. Saiba que o treinamento de força, musculação, é um ponto importante no tratamento da hipertensão arterial. O hipertenso precisa fazer treinamento de força porque ele precisa da hipotensão pós-exercício, é importante para regular os níveis da pressão arterial. É importante porque vai aumentar a força. Aumentando a força, você diminui o estresse cardiovascular para a realização de atividades da vida diária e você diminui as comorbidades que vêm acompanhadas ali com a hipertensão. Então, eu espero que essas informações tenham te servido de alguma forma. Um abraço a todos, um Feliz Natal. Se não nos encontrarmos na virada de ano, um feliz ano novo para todos, muita saúde, prosperidade, alegria e paz. Um abraço e até mais.